Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Atapapo Saúde em Tempos de Pandemia com o Dr. Rodolfo. Olha, estávamos com muita saudade de vocês, mas esses tempos têm sido bastante atribulados. Ainda bem que o Francisco, né, ele consegue manter religiosamente o quadro, né, espiritualidade humana, mas os quadros, infelizmente, nós temos pisado um pouquinho na bola. Vamos fazer de tudo para poder tornar regular novamente, né? Regularizar é uma palavra terrível, mas eu espero que vocês nos perdoem aí as falhas, mas vamos procurar realmente estar tornando regular quadros. Tem mais um quadro para começar. Não sei se você está sabendo, Rodolfo, o André deve começar um quadro, está se programando para estar falando de cultura. Poxa, que Né? legal. Vai ser muito bacana. Só que ele quer se programar direitinho e tal, e aí ele vai começar quando tiver tudo programado. Eu saí de uma reunião agora, o Dr. Rodolfo chegou agora também. Aliás, não, hoje você chegou um pouco mais tranquilo, você nem já trocou de roupa, tudo. Tomei banho, foi um pouquinho mais cedo. Um pouquinho mais cedo que o de praxe. Que Mas, bom, que bom. assim, é que tem dia que complica um pouco, né? Mas essa semana tá um pouquinho mais light. Mas tava com saudade É, também da live, do pessoal, né? Espero que o pessoal não tenha desacostumado, porque a gente ficou aí algumas semanas sem conversar, né? Espero que eles entrem, que eles entrem na o live. pessoal já tá chegando, e quem chegou, já peço, curta a live aqui. Vamos mandar aqui as curtidas, coraçõezinhos também, né? Quem sabe a gente merece uns coraçõezinhos. E compartilhem os amigos aqui, mais gente chegando, e estamos aguardando aí os comentários, as perguntas, tem muito assunto, né? Já começaram a chegar as curtidas também, tem muito assunto para a gente conversar. É, Só na parte de saúde tem um monte. Se a gente for falar das atualizações até a de hoje, então aí a gente vai passar agora a live inteira falando das atualizações. Porque eu vou te contar, eu não entendo, eu acho que o cálculo que ele fez para o total da auxílio emergencial foi na cotação do dólar nos tempos da Dilma, né? Porque US$ 1.000, talvez na época da Dilma, aquela cotação lá desse US$ 1.000, a soma total do auxílio emergencial. Mas agora não dá. Não dá de jeito nenhum. Teria que ser algo por volta de R$ 1.000 de auxílio emergencial para poder chegar perto aí dos US$ 1.000 no total. Né? Sem falar em acusar os índios, os caboclos, as ONGs de estarem botando fogo. Enfim, Na é verdade, uma. assim, ele como a gente o pessoal já sabe, quem me conhece já sabe, eu fico com essa cara de riso, mas é vontade de chorar, né? Eu não esperaria outra coisa, né, Paulo? Ele é atrapalhado, estou falando atrapalhado para usar um eufemismo, né? Para não dizer mal intencionado e tal. Mas ele é atrapalhado com tudo. Ele ia ser diferente no discurso? Não ia ser diferente, Não, entendeu? Então trabalha com pós-verdade, trabalha com fake news, culpabiliza a vítima. Aonde que o caboclo, o sertanejo, o amazônico e o índio vai queimar a própria floresta, sabe? Assim, trabalha com essa culpabilidade da vítima, né? Então vou culpabilizar a vítima. É típico de forças opressoras, né? A pessoa que quer oprimir, vamos supor, isso você vê nos machistas com relação às vítimas de estupro, às vítimas de agressão, né? Então, isso você vê a polícia com relação às pessoas que reclamam da opressão da polícia, e fala assim, mas você resistiu à pressão, às vezes a pessoa não fez nada, a gente está cansado de ver cenas dessas aí nesse ano inteiro, sobretudo nos Estados Unidos, né, que isso veicula, né? Fora as daqui que não veiculam, e deixo claro aqui que eu não tenho nada contra bons policiais, muito pelo contrário, é uma questão de harmonia social, é importante ter uma força policial, só que não pode ser dessa forma, ela não pode ser opressora, ela não pode ser superior ao povo, ela tem que estar junto ao povo, né? Então, assim, todas as forças que são opressoras, historicamente, Paulo, um dos discursos, primeiro você sabe disso melhor que eu, você é um cara bastante versado em história, é criar um inimigo comum. Né? Então, assim, se eu coloco um inimigo que todo mundo pode olhar para ele, esse inimigo não sou eu. Então, olha ali o inimigo, né? Você aponta um inimigo comum. E então ele
trabalha com fake news, trouxe de novo à tona uma afirmação que o óleo era venezuelano, sabe? São questões que eu fico bastante triste de ver que isso ainda funciona, né? Porque a gente sabe que funciona. Só que a gente já está indo para o final do segundo ano de mandato e é assustador como ele, quando a gente fala brincando, ele não ocupou a cadeira, mas realmente ele não ocupou a cadeira da presidência. Ele faz um discurso na ONU que é um discurso voltado para o eleitorado dele. Ele não é presidente do Brasil, ele não é uma autoridade diplomática, vamos dizer assim, não é um chefe de Estado. Ele está discursando para quem acredita, desculpa falar aqui, né, assim, mas para quem acredita nas conversas de carocha dele, né? Só que o mundo inteiro está vendo. Você não viu? O Mike Pompeo vem para o Brasil para usar o Brasil de palanque para a campanha do Trump. O exército desloca forças do exército, efetivos do exército, para fazer desfile para o Mike Pompeo e desafiar a Venezuela, mas nenhum pedaço desse efetivo é usado para combater os incêndios. Quase 20% do Pantanal pegou fogo e não tinha equipe pessoal, ninguém preparado, até porque o IBAMA foi desmontado, né? Essas brigadas foram desmanteladas intencionalmente pelo ministro do Desambiente, do Desastre, né? Ministro do Desastre Ambiental. E assim, isso pode parecer que não tem a ver com saúde, né, Paulo? Mas assim, no momento em que a gente está vivendo uma crise econômica muito forte, aliada a uma crise sanitária, a gente tem, em pleno final de inverno, início de primavera, que hoje, inclusive, iniciou a primavera, onde as rinossinusites, sobretudo alérgicas, né, sazonalmente voltam com bastante força. A gente tem o céu do estado de São Paulo coberto de cinzas, muitas usinas da região também com incêndios acidentais, né? Então nem todo esse fogo veio, acidentais entendam, né? Nem todo esse fogo veio só do Pantanal, então assim, existe um oportunismo do agrobusiness, né? Com relação a isso. Não tem quem fiscalize, não tem multa, não tem mais nada, né? Então, aí junto com isso, a gente tem essa é ruim falar isso, mas essa brincadeira de presidência da República, né? Porque não tem ministro da Saúde, não tem ministro da Economia, né? O alimento com os preços subindo, muito possivelmente você que está em casa assistindo a gente, se você for novo, você não conhece o que é ter inflação, mas eu conheço, o Paulo sabe disso, e é temerário a gente ter alta assim, supostamente atrelada a aumento de procura, né, aumento de demanda, mas a gente sabe que isso é um oportunismo e, sobretudo, por conta da demanda está sendo desviada, né, é isso que tem que ficar claro, né. As pessoas às vezes ficam achando que poxa, faltou arroz porque todo mundo ficou em casa, né, então assim, diminuiu a produção, não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. É maligno, né? É maligno colocar a culpa do aumento dos alimentos porque agora o povo está comendo. Ainda mais por quê? Porque desde o Temer, que a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, tem sido desmontada. E o que era a Conab? A Conab simplesmente fazia a regulação dos estoques, né, para que não faltasse alimento. Né? Você tem um país com 200 milhões de habitantes, produz alimento, você tem que ter previsão, você tem que ter capacidade de estocagem. O Rodolfo falou agora, o doutor Rodolfo falou agora da hiperinflação, mas também tem outra coisa. Quando nós éramos mais jovens, o que a gente via de produtor queimando cebola, queimando produtos, por quê? Porque não havia... Você lembra, Paulo? Derramando leite, uma produção inteira de leite na estrada. Você lembra disso? Lembro. Pessoas passando fome numa ponta do país e a outra ponta jogando fora. Então, isso tudo, ou seja, uma total falta de planejamento. Tá? Essa total falta de
planejamento, chama-se economia de mercado. É isso que então, eu ia para quem falar. gosta tanto de economia de mercado, isso é economia de mercado, sem planejamento. O que eu ia falar é assim, você que está em casa nos assistindo, todos nós, né? Presta atenção nisso, né? Vamos falar assim, lição de hoje. Todos nós somos pobres. Todos nós. Uns mais, uns menos, mas todos nós somos pobres. A gente não é detentor dos meios de produção, a gente não... Eu acredito, né, que a grande maioria não é rentista da Bolsa e vive de renda de capital sem nenhuma produção de bem, né? Seja de qual tipo. Então a gente é pobre, né? Então toda vez que a gente tem uma defesa do liberalismo, de uma regulação do mercado por si só, é isso que acontece. Num país injusto como o Brasil, é isso que acontece. Talvez se a gente vivesse na Suíça, né? Na Suíça não, porque na Suíça isso não ia acontecer, né? Você sabe melhor que eu. Mas assim, se a gente vivesse num país um pouco menos injusto, talvez isso fosse menos perceptível. Mas esse tipo de coisa faz com que 10,73 milhões de pessoas passem fome. A última estatística foram incluídos, né? Mais 10,7 milhões de pessoas foram incluídas como passando fome. Então é isso que a economia de mercado faz. Então, o engraçado é que o pai não, mas o defensor do liberalismo, sabe que o liberalismo não é exatamente de lá, mas o defensor do liberalismo, que é o próprio Estados Unidos, faz os seus protecionismos dos produtores locais. Entendeu? Então é liberalismo para vocês, meu quintal, né? Brasil, meu quintal. Mas aqui, dentro da minha casa, não. Aqui a regra é minha. Então, assim, o que se esperaria é que essa... Paulo, desculpa não entrar na sua área, você que é economista, é um cara que entende bem dessa questão, mas eu só estou tentando colocar numa linguagem mais simples, assim. Você que acaba defendendo isso, você está querendo que a gente pegue o que há de pior no liberalismo e aplique num país que já é sofrido. Porque quem defende isso não aplica no seu próprio país. Né, Paulo? É engraçado isso, a gente entender que essa receita que nos dão, né, de livre mercado, sem protecionismo, então aí o nosso excelentíssimo presidente da República faz o quê? Quando o arroz aumenta de preço, o que ele faz, Paulo? Ele baixa o imposto de importação. Então, assim, ele vai destruir os produtores nacionais, que já são pequenos. Você sabe muito bem disso, que nossa produção de arroz não é das maiores. Então, assim, eu não sou economista, estou longe disso, mas assim, é de uma coisa descabida, assim, sabe? Uma medida descabida. Eu outro dia, conversando com um amigo, eu falei assim, se o Brasil sobreviver ao Bolsonaro, né, a gente vai ter muito trabalho para recuperar. E não estou aqui fazendo defesa de nada, estou fazendo defesa do povo. Não estou fazendo defesa de A ou B, defesa do povo. Né? É isso que o pessoal não entende. Né? Em nome dessa torcida de time de futebol, né? Eu sou vermelho, eu sou amarelo, eu sou azul. Na verdade, tem um povo que não tem nem camisa de time para vestir e nem assiste essa briga na TV e está passando fome. Né? Então a gente tem que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de empatia, um pouco mais de seriedade ao encarar isso, né? Aliás, quando você fala não tem nem camisa de time, quando a gente era mais novo, quando nós éramos mais novos, eu lembro que eram descamisados. Lembra dos descamisados? A esse tempo que estamos retornando. Tempo de miséria grande no Brasil, fome, realmente é um tempo terrível, que nós vivemos, né? E num passado não muito distante. Né? Década de 80. Paulo, você lembra dos lixões da década de 80, Paulo? Das imagens que a gente via que dava vontade de sair desesperado, né? Tentando ajudar. E acho que o Brasil tem uma memória muito curta, né? O Brasil esqueceu disso. E aí hoje a gente fica achando que tudo isso que a gente passa ainda hoje é por uma situação do governo anterior, e vamos passar 4 anos e vai se culpar o governo anterior, aí vai ser o anterior do anterior, né? E é porque, na verdade, não existe um projeto de país, não tem um projeto de governo, tem um projeto de usurpação, que, em nome de uma defesa aí do país, de um suposto comunismo, né, que o pessoal nem sabe o que está falando,
Na verdade, o Brasil ele vai sendo usurpado, ele vai sendo vilipendiado, porque já é um cadáver, bem dizer, de país, vilipendiado por quem já tem muito dinheiro. E aí, para nós, pobres moradores do Brasil, vai sobrar só os vermes e as larvas, né, desse cadáver. A verdade é essa. Fui um poeta nefasto agora, mas é isso mesmo. Vai sobrar só as larvas para a gente. Aí eu quero ver o que vai ser feito. Falando em nefasto, né? O povo tem saído às ruas, o povo tem aglomerado, o povo que eu digo, não são todas as pessoas, com certeza algumas estão procurando se resguardar, né? Sempre temos aqueles que nunca puderam fazê-lo, né? A morte tem aumentado, principalmente nas áreas mais pobres, né? No entanto, né, a percepção que nós vamos tendo é que acabou, que a pandemia passou, mas ela não passou. Ela não passou. E aí já estamos com 16 minutos de live, o pessoal está chegando. Uma boa noite aí, Adalto Pereira, que foi o primeiro, mandou aqui um recadinho para nós. Então, guardamos mais curtidas, mais pessoas chegando. Mas vamos entrar no tema agora, doutor Rodolfo, porque esse tema é talvez mais urgente do que nunca, porque as pessoas estão esquecendo de que ainda estamos numa pandemia. Uma amiga minha de Pereira Barreto faleceu na semana passada e eu fiquei sabendo de mais uma internação de uma pessoa conhecida em São Paulo. A gente está bastante cansado, né, Paulo? Nós todos estamos muito cansados da pandemia, essa crise vem se arrastando de uma forma que todo mundo, né, ficou bastante cansado, desestimulado e acabou baixando a guarda, né? Então, acho que esse momento é um momento da gente acabar voltando para aquela fase inicial da pandemia em que a gente tinha que avisar sobre o tipo de cuidado a ser feito, avisar sobre o uso de máscara, né? Então, todas essas questões que a gente, se imaginou que todo mundo já soubesse, e digo, já sabe mesmo, mas que hoje talvez pareça, a impressão que se tem é que isso foi esquecido, né? Então, a gente tem dois fatores que eu quero discutir, além da mudança dos números, né? Que são notícias até relativamente promissoras. O primeiro aspecto é que a Europa em si está voltando, então está tendo uma segunda onda, está todo mundo bastante alardeado, a expectativa é uma expectativa bastante ruim do ponto de vista do número, né, do cenário de números, na Espanha, na Alemanha. Então, assim, aqui no Brasil, possivelmente a gente não vai ter a segunda onda, sabe, Paulo? Possivelmente a gente não vai ter a segunda onda, porque, na verdade, voltando ao tema que eu estava falando, a gente vem arrastando muito, né? Arrastando muito a própria... Essa primeira onda, ela está se prolongando ao ponto de acontecer aquilo que a gente conversou, e eu vou mostrar isso em dados, Paulo, se talvez você se recorde, que eu falei que muito possivelmente a gente não alcançasse um platô estável e iniciasse a ter queda, a gente ficasse em picos e vales. Você lembra que eu falei assim? O vírus encontrou gente, ele volta a subir, não encontrou gente, baixou. É aquele fire on forest, né? O padrão que a gente falou assim, fogo na floresta. Quando encontra combustível, queima. Quando não, ele vai indo, tentando, encontrou combustível, tem um pico de novo. Esse padrão fire on forest parece que é o que a gente tem no Brasil, e Araçatuba pertence ao Brasil. Eu não estou afirmando, mas o que se percebe, que as imagens me sugerem, que eu vou mostrar aqui nos gráficos, é de que isso já começou a acontecer aqui na nossa cidade, inclusive, tá? Eu mandei para você, Paulo, um gráfico, vê se você consegue mostrar ele aí. Esse gráfico, deixa eu ver, não apareceu, né? Não está aparecendo, né, Paulo? Não, a tela está totalmente preta. Tá, deixa eu interromper o compartilhamento, eu vou compartilhar de novo. Sumiu mesmo. Ah, porque na verdade a imagem fechou.
Vamos lá, vamos ver se agora aparece. Apareceu. Vê se tá aí. Tá aí? Isso, tá. Então, esse gráfico, Paulo, ele é um gráfico de um trabalho que de um centro de controle de doenças lá da Europa, né, assim, de um estudo, né, um estudo não no sentido de pesquisa, né, um levantamento, inclusive é do dia, se eu não me engano, é do dia 18, é bem recente, tá? E aqui foi feito, então, o que a gente chama de 7-day rolling, a média móvel dos 7 dias, sabe? Aquela média móvel que os programas de TV mostram, tudo. Então, essa média móvel foi mostrada nesse gráfico um pouco mais amplo, vamos dizer assim, visto de longe, onde a gente percebe o comportamento das curvas, tá? Aqui é em relação ao número de óbitos, né, diário, vezes o total, né? Então, assim, versus, na verdade, o total. A gente tem os países com uma curva num formato de U invertido, que a gente fala, né? Algumas mais altas, né? Aumentando o número de mortes diárias e algumas mais esticadas, demonstrando o número de mortes no total. Não sei se fica claro, Paulo, mas é mais ou menos assim. A gente está confrontando o quanto morre por dia e por quantos dias tem morrido gente. É esse gráfico que a gente está mostrando na tela. Bom, e essa linha, eu tô com vontade de rir, mas essa linha vermelha, absurda, se esticando, ou seja, a gente chegou no topo, na casa do milhar de mortes diárias, e isso vem se acompanhando, e a gente está chegando quase em 140 mil mortos, a gente vai já falar de números daqui a pouco, diferente de vários outros países em que, depois de um certo tempo, ou melhor, considerando o grave, depois de um número total de mortos, essa média diária cai. Aqui no Brasil, essa média diária ela caiu agora, recentemente, mas logo ela volta a subir. Então, ela fica oscilando. É uma média móvel, né, que fica dando... não é tão perceptível os picos e vales aqui onde eu estou mostrando para vocês, porque veja o grau de variação, de 100 para 1000, né? Então, essa variaçãozinha, vamos supor assim, de 1000 para 700, para 800, ela ficam curvinhas pequenas, né? Então, a gente observa aqui que tem uma variação contínua e a gente sempre volta a retornar para um número alto de mortes. Então, agora, embora a gente tenha uma tendência de queda, a gente já está com 140 mil óbitos, né? E se a gente colocar isso aqui na linha do tempo, Paulo, isso é um tempo muito longo, né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Não sei se você conseguiu, se eu me fiz entender no gráfico, Paulo, mas é um gráfico que ele é muito ilustrativo para mostrar o quanto a gente vem arrastando a pandemia no Brasil. Então, esse gráfico ele anula um pouco a questão de o nosso país é grande, nossa população é maior. Ele anula um pouco porque ele pega a morte diária comparativa ao volume de mortes. Então, cada país tem o seu volume de mortes. E isso mostra uma curva, né? Então, essa curva do Brasil, ela na verdade nem assume o formato do gráfico. O formato do gráfico é um formato de U invertido, que ou seja, tem um pico e depois você tem a queda. O Brasil não assumiu isso ainda. E já ultrapassou, já está quase chegando ao total de 140 mil mortos, que é o limite da curva. Então, assim, na verdade, o gráfico, nesse eixo horizontal, ele chega em 140 mil, porque o Brasil está quase em 140 mil. Muito possivelmente, num próximo levantamento, esse número vai estar mais alto. Tem um outro gráfico que eu acabei não colocando aqui também, que mostra os Estados Unidos, que também tem um número elevado, mas essa curva, ela sobe alta, depois ela inicia... ou seja, com relação ao tempo, ela começa a cair um pouco mais rápido que no Brasil. O Brasil, ela se mantém na casa dos 1000 por muitas e muitas mortes diárias. Não sei se eu consigo entender, né? Ou seja, o número total de mortes que a gente tem é num ritmo, resumindo é isso que eu quero dizer, um ritmo de muitas mortes diárias o tempo todo. A gente está sustentando isso, tá? Bom, isso é fruto do quê, Paulo? Não tem como a gente... separar os dois pontos principais desse tipo de comportamento viral, pandêmico, né, da pandemia aqui no Brasil. O primeiro ponto principal é a ausência de políticas públicas de saúde efetivas para o controle da pandemia. Não sei se deu para ver no gráfico, mas a Nova Zelândia é um risquinho que sobe nem na metade dos 500 mortes diárias, já logo abaixo. Tomou medidas efetivas para o controle da pandemia. E isso significa lockdown no momento certo. Então, assim, agora, por exemplo,
agora, que está todo mundo voltando a abrir, mas a gente não teve... Teste, Ah, claro, teste, né? testagem. A gente vai conversar sobre isso quando eu falar de Araçatuba. A gente, agora, por exemplo, falar em lockdown, ninguém nem vai escutar isso. Porque se falou, não se fez nada efetivo. Então, hoje, que está todo mundo tentando voltar à normalidade, propor uma coisa dessa é um ato quase de anticivismo. A sociedade não vai aguentar isso. Só que a gente, infelizmente, está percebendo que os números estão voltando a subir em vários outros países. Isso não vai ser diferente aqui em Araçatuba. Imprudente, porque eu não trouxe os dados, mas eu vi os dados de Prudente com um colega. Possivelmente Prudente vai fechar novamente, Paulo. Tá aqui do lado. Por quê? Porque Londrina, pronto, eu tenho família em Londrina. Londrina abriu um mês antes da gente. E agora ela está fechando alguns setores. Porque os números voltaram a subir, assustando as pessoas. Então, voltando. De quem é a responsabilidade desse tipo de comportamento da pandemia no Brasil? Do governo, nas 3 esferas, tá? Não estou falando só de um governo ou outro, mas, sobretudo, quem tem a patente mais alta, quando falha, leva a maior bronca, né, Paulo? Então, assim, é o governo federal, estadual e municipal, no efetivo combate com relação à pandemia, e, sobretudo, na questão de saúde, mas na questão social, e entre vários fatores. E também não posso tirar um pouco da responsabilidade disso da população. Muito movida por esse tipo de comportamento do representante máximo aí da nação, de negacionismo, de gripezinha, né? A gente tem uma frente que ainda hoje, nós estamos no dia 22 de setembro de 2020, desde fevereiro, com uma pandemia decretada, início de março, ainda hoje, gente, ou negando, ou dizendo que a culpa é do vírus chinês, que isso tudo é uma mentira, que a cloroquina é que salva e não deixam a gente tomar cloroquina para poder matar a gente mesmo. Sabe, umas teorias da conspiração que me fazem perder um pouquinho da minha esperança no ser humano. Eu tenho muita esperança no ser humano, tá? Mas assim, ela fica um pouquinho abalada quando eu vejo esse tipo de ação. Então não tem como eu não responsabilizar, sobretudo, essas pessoas, e nela se inclui o presidente da República, que esteve recentemente numa padaria de novo, sem máscara, aglomerando. Só que não posso pôr culpa só no presidente da República. O presidente da República e quem foi para lá e também estava sem máscara, que é o grupo dos seus, né? Dos dele. Só que se essas pessoas morassem num aquário, Paulo, não tinha problema nenhum. O problema é que elas não moram no aquário, elas se relacionam com as outras pessoas. Então, esse grupo pequeno que estava lá, ele se multiplica. Boa noite, pessoal da SESC Bandeirantes, da FNL. Esse grupo pequeno se multiplica e vai contaminando todos os demais. Então, por isso que eu falo, eu não posso deixar de culpar uma parte, uma porção, uma parcela da população que ainda não age de forma coerente com os dados que a gente tem hoje, tá? Só que agora eu vou aliviar um pouquinho também. A gente tem outros dois Mas fatores. antes de você aliviar, eu queria estar colocando um comentário. Bom, é lógico que a culpa maior é do sujeito diabólico que está ali no Planalto. E até o final dessa live vou provar para vocês que ele é diabólico. Se ele fala em cristofobia, tá? Ele é a própria besta. E eu vou provar isso para vocês até o final da live e vou explicar por que esse sujeito é diabólico, né? Mas eu queria, assim, isso que você mostrou até agora e falou até agora, para reforçar para as pessoas que estão cansadas, a gente entende que estão cansadas, mas a necessidade pelo menos usar a máscara, pelo menos evitar aglomerar demais, né? Não dá mais para falar para ficar em casa, as pessoas não conseguem mais, entende? Só que esses cuidados mínimos, porque não é só você está protegendo o outro, você está protegendo. Isso é importante, esse respeito com o outro. Muitas vezes as pessoas pensam, não, eu já devo ter pego, eu estou bem. Eu vejo que esse pensamento é muito corrente agora. Mas o seu relaxamento pode matar alguém, pode chegar a matar alguém. Então tenha isso em mente. A próxima vez que você for sair,
ir num bar, ir em alguma coisa, é desagradável, mas coloca a máscara, tira a máscara, coloca a máscara, tira a máscara, mas fique de máscara, por favor. Você toma Então, a palavra. assim, pode falar. Ah, tá. Não, então, isso que você falou, assim, a gente sabe que tá todo mundo cansado. Boa noite, Noêmia, tudo bem? Boa noite. A gente sabe que tá todo mundo cansado, tudo, mas é o que você falou, esse descuido não diz respeito só à sua vida, esse descuido diz respeito à vida do outro, né? E eu não sei se você se recorda, Paulo, eu não sou muito bom de ditado, assim, de lembrar literalmente, mas tem um ditado que, inclusive, é um ditado que faz uma alusão militar, né? Já que o nosso presidente é capitão, que fala assim, que diz respeito quando a gente ganha uma batalha, né? Então, quando a gente ganha uma batalha, o pessoal fala assim, ainda não é hora de afrouxar o capacete, não sei se é uma coisa mais ou menos assim, de afrouxar o capacete, né? Isso é uma fala que, tipo assim, se você ainda está entrincheirado, você venceu só uma batalha, não relaxa. Fica com o capacete afivelado firme, porque tem uma outra batalha por vir. Só que a gente não ganhou batalha nenhuma. A gente tá nas cordas, sendo nocauteado. E a gente quer ficar tirando o protetor bucal para ficar dizendo esse soco é só um soquinho, né? E a gente está nocauteando. Então, assim, é uma coisa que é irracional, né? É bastante irracional. O que eu ia falar, assim, que para nossa sorte, a gente vai observar, e eu vou mostrar nos gráficos a seguir, que o número de mortes dia, sim, tem caído. Tá? O número de mortes dias tem caído. Isso por si só, para mim, é a maior vitória, né? A maior vitória. Embora o número de contaminados não está caindo sensivelmente. E a gente vai ver que isso se repete em Araçatuba, tá? Mas por que o número de mortes dia tem diminuído? Tem dois fenômenos que estão acontecendo e que os dois a gente já falou aqui. Pode falar, Paulo. É só fazer um comentário, eu diria que não é uma vitória, assim, eu chamaria isso de uma derrota antecipada. Né? Talvez pudéssemos chegar a números tão grandes, de quase 140 mil óbitos, num prazo muito maior, ou até em números muito menores. Né? Sim, sim, Eu entendo. chamaria de uma derrota antecipada. Era esse Entendo. comentário que eu queria fazer. Não, verdade. Mas isso se deve a dois fatores que a gente já citou aqui. O primeiro deles foi que, eu não vou explicar de novo, porque a gente falou numa live um bom tempo sobre isso, mas assim, o vírus, quando ele começa a ter contato com o ser humano, então ele sai de um hospedeiro qualquer, então, seja ele o morcego, o porco, a galinha, então vamos falar assim, dos vírus no geral. Então ele sai desse hospedeiro e se hospeda, parasita as células humanas. Então assim, vamos dizer, todas as características do vírus são muito novas ao nosso corpo, porque são muito estranhas ao nosso corpo. Por quê? Porque as proteínas não foram feitas a partir de DNA humano. Tem várias questões, mas eu não vou entrar no mérito. Mas resumindo, o vírus, quando ele começa a ter contato com o ser humano, ele tem uma alta letalidade. Ele mata muito e mata rápido. Não sei se você lembra que alguns números iniciais falavam entre 2,5% e 5% de letalidade. Não sei se você lembra disso. E à medida que as coisas foram acontecendo na China, na Itália, na França e na Espanha, perdão, e também na França, mas na Espanha sobretudo, foi se observando uma mudança comportamental do vírus, que aconteceu já em outras infecções virais epidêmicas, pandêmicas ou endêmicas. Que à medida que o vírus vai sendo perpetuado dentro do organismo humano, ele deixa de ser muito estranho, e aí a palavra é essa, ele quer se perpetuar. O vírus, ele quer que você, que se contaminou, dure mais, ele pode até te matar, mas ele quer que você dure mais para que você espalhe o vírus. Então, não sei se você lembra, no começo da pandemia, tinha pacientes morrendo em 4, em 5 dias, em uma semana. Hoje não é exatamente isso que você vê. Claro, até porque a gente já passou aquela fase de pico assustador, de estrangulamento do sistema de saúde, né, e por aí vai. Mas o vírus, ele perdeu um pouco. Olá, Janeiro, tudo bem? Que bom, obrigado pela audiência, tá? Manda um abraço para Iracema, tá bom? E boa viagem, né? E boa viagem. Então, assim, o vírus, resumindo, o vírus de dezembro do ano passado para cá, ele diminuiu a virulência, tá?
Não vamos considerar isso uma mutação, tá? Isso não é bem uma mutação, porque continua sendo o vírus, ele tem algumas variações. Vamos dizer assim, que é uma variação de defesa. Ele fica menos inflamatório, desperta uma resposta um pouco menor, para ele poder se perpetuar, se espalhar pelo mundo, tá? E a outra característica é que hoje a nossa amostra de pacientes a serem contaminados, ela é muito heterogênea do que era aquela amostra lá no começo. Isso até para modelos matemáticos, antes se imaginava que todo mundo tinha a mesma possibilidade de pegar o vírus. Hoje não. Hoje a gente tem gente que está ficando em casa, a gente tem gente que só sai presencial, tem gente que está saindo todo dia, tem gente que está usando máscara, tem gente que tem etiqueta respiratória, tem gente que lava as mãos. Isso tudo faz com que a amostra passível de contaminação seja muito diferente uma das outras. Então a exposição também acaba sendo muito diferente uma das outras. Mas dentro disso, o que é fundamental, e eu queria que todo mundo agora em casa prestasse atenção nisso, o que é fundamental é o uso de máscaras. Aí as pessoas vão dizer assim, Rodolfo, o fundamental é a lavagem das mãos. Sim, isso considerando o indivíduo e a sua contaminação. Agora, considerando o comportamento do vírus espalhando num grupo, lembra, Paulo, que a gente falou que, exceto o fator hospedeiro, ou seja, tirando o fato da pessoa ser gorda, magra, hipertensa, diabética, fumante, tirando esse fator, o que seria determinante para a manifestação da forma grave ou não era a quantidade viral inalada. Você lembra? Eu usei bastante essa expressão. A quantidade de vírus que é inalado inicialmente. A gente teve uma live que a gente conversou sobre isso, você se recorda? E a máscara diminui sensivelmente essa quantidade viral inalada. E é isso que tem feito com que, embora é um dos responsáveis, eu não posso isolar isso e colocar como o responsável único, mas é um dos principais responsáveis pelo fato de, embora a gente tenha um número ainda crescente, o ritmo um pouco menor, mas um número ainda crescente de pacientes positivos, a gente tem uma queda no número de óbitos. Por quê? Porque não surgiu o fator vacina, não surgiu o fator remédio. Então, assim, tem esse aspecto, claro. E, junto com isso, a diminuição do estrangulamento dos sistemas de saúde, né? A Janeiro está colocando, então, que os casos subiram lá em Arapiraca e Alagoas depois da reabertura. Isso é um fenômeno que tem acontecido. Eu acabei de citar, viu, Janeiro, a cidade de Londrina, que está, eu falo assim, ela está um mês à nossa frente no que tange a reabertura de comércio e ela está fechando. Então a gente também está indo para esse mês, provavelmente daqui entre 21 e 30 dias, pode ser que oficialmente a gente não retroceda, tá? Isso é uma decisão do governo do estado, do município, mas a gente vai voltar a ter os números subindo. Não da mesma forma que foi em julho, mas voltar a ter os números subindo. Falando em ter os números subindo, Paulo, vamos então apresentar os números. Você quer falar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Tem muita coisa para falar. Então, eu vou mostrar os números, senão a gente acaba se perdendo. Não sei se está todo mundo conseguindo ver. Tá, né? Então, vamos lá. Esse são os dados do Brasil de hoje, do Instituto Johns Hopkins, demonstrando que a gente tem hoje, né, infelizmente, 138.108 pacientes que vieram a óbito, né, pessoas que pegaram a Covid-19 e faleceram, e tem um total de 4.591.604 casos, tá? Então, resumindo, quase 4,6 milhões de pessoas contaminadas. O número de casos positivos ou seja, de ontem para hoje, a gente teve 31.521 novos casos, tá? Então, volto a dizer, esse ritmo diminuiu, a gente já teve um número muito mais alto, mas a gente vem girando na casa dos 40, 42, 48, quando muito, já há bastante tempo. E nas últimas semanas esse número vem caindo para base dos 30, 35, 31 agora, 34. E o número de mortes está em 758 de ontem para hoje. A gente já chegou há poucas semanas atrás a voltar a ter quase 1.200.
Mas também, poucas semanas atrás, a gente tinha chegado em 600 óbitos de um dia para o outro. A gente está na casa aqui, então, dos 758, tá, Paulo? Eu estou mostrando isso para a gente ver que o ritmo de novos contaminados não está diminuindo na mesma velocidade que a queda, o ritmo, né, de queda dos casos de óbito dia, tá? Então, esses são os casos do Brasil. Vamos para o... Por favor. É que, assim, por mais que esse número tenha caído, a gente não pode esquecer, mais de 700 mortes diárias. Não, mas esse é o ponto que eu ia falar. Eu ia falar assim... Não, mas eu ia falar mostrando com Araçatuba, que eu falo assim, ó, a gente estava perdendo 1.200, 1.500 pessoas por dia. Agora a gente está perdendo 700, 758. Isso parece bom, não é nada bom. A gente estava com 50 mil novos casos arredondando por dia, agora a gente está com 30. Isso é bom. É bom porque o ritmo está diminuindo, mas continua não sendo nada bom, né? A gente normalizou, né, Paulo, a morte. Eu vi uma pessoa que escreveu outro dia na internet, assim, que tipo de ser que a gente virou, que a gente viu 140 mil pessoas morrer e a gente não sente mais nada, né? Então é assustador um pouco, assim. Muito se falou no começo da pandemia, né, da gente sair da pandemia melhor do que entrou, tentar transformar isso numa coisa, uma leitura diferente para autotransformação. Mas, assim, não estou querendo ser pessimista, mas assusta um pouco, porque eu tenho receio de algumas pessoas, boa parte das pessoas, saírem muito pior do que entraram, nesse sentido do humanismo, né? Então, assim, a gente normalizou a morte, normalizou quase um genocídio, né? Uma morte em massa, e é assim, é o vírus, tudo bem. É bastante assustador isso. E qualquer pessoa que se pronuncia no contrário disso, tentando trazer um pensamento crítico sobre isso, é taxada de pessimista, né? Pessimismo, que isso, o pior já passou. Tipo assim, então tá, vamos sacudir as bandeirinhas, né? Tá tudo bem. Não é assim. A gente não pode... Eu acho que a gente tem que canalizar essa energia, né? É óbvio, eu não vou sentar no chão da minha sala e chorar, mas eu vou tentar canalizar essa energia. A gente quer uma das coisas que a gente faz é isso, né? Tá aqui conversando, tentando levar informação para o povo, as pessoas, para tentar limitar sim esse número de mortes. Se de repente a gente conseguir influenciar uma pessoa para ela usar a máscara corretamente, lavar as mãos, ou decidir não se arriscar tanto ao sair de casa, a gente já fez mais coisa que muita gente. Uma vida vale muito. A gente já fez mais coisa do que muita gente, né? Eu vou pedir, Paulo, para você compartilhar essa tela. Essa tela é do meu Excel, tá? É bastante dado, bastante informação. Eu vou aqui para o quadro geral, tá? É meio complicadinho de ver, Paulo. Como eu tive que maximizar na minha tela aqui, Paulo, eu quero que você me diga aí se está aparecendo agora o gráfico geral. Perfeito. Está aparecendo? Perfeito. Tá. Então, aqui desde o dia 25 de março de 2020 até o dia 22 de setembro. Essa curva em azul é a curva dos casos positivos. Então, a gente veio num ritmo muito baixo. No mês de julho, final de junho, início de julho, a gente teve um aumento assustador. Em agosto, a gente seguiu subindo, mas num ritmo um pouco menor. E agora o que a gente percebe é que não significa que a gente está tendo queda, né? O ritmo diário está diminuindo e a gente possivelmente vai atingir algum platô aí, tá? Possivelmente. Só que dentro do que a Dejanira acabou de falar, o que me deixa preocupado é que com a reabertura do comércio e tudo, a gente percebe, e eu vou mostrar daqui a pouco num outro gráfico, que quando essa curva, aqui é porque a gente está vendo bem de longe, né, o gráfico, viu, Paulo? Não dá para perceber isso. Eu vou mostrar um gráfico mês a mês e fica mais fácil. Quando essa curva consegue perceber a queda, logo na seguida ela tem uma curva de subida novamente. E isso tem muito a ver, por isso que eu separei o número de novos casos suspeitos e para a gente poder avaliar essa curva, tá? Então isso aqui é só a média geral. Vamos para o mês de setembro? Mês de setembro, como o mês ainda só tem 22 dias,
a gente percebe, então, que a gente voltou a ter uma curva do dia 1º de setembro ao dia 22, uma curva ascendente, mas num ritmo bem menor, né? Hoje, a gente está com 500, deixa eu maximizar aqui para vocês verem. 500, não, 5.835 novos casos, 242 casos aguardando exames, tá? Suspeitos, 12.173 casos negativos, 35 pacientes internados, gravem essa informação, 275 altas hospitalares e 138 óbitos. Esses quadros aqui sem dados, aqui no final de semana, feriado, eles não revelam os dados, aí depois a gente acaba atualizando, tá? Eu queria que a gente observasse esse comportamento aqui, Paulo. Eu vou maximizar aqui. Eu estou olhando no meu Facebook aqui para ver exatamente o que o pessoal está vendo em casa. Então, esses dois gráficos eu separei, eu isolei, tá? O número, porque são dois dados que não são dados cumulativos, viu, Paulo? São dados flutuantes, vamos chamar assim. É o número de pacientes internados, tá? Isso não é cumulativo. E o número de pacientes suspeitos, aguardando exames. Então, aqui dá para ver claramente, vamos pegar em ordem de grandeza, tá? Número 40. No começo do mês, esse dado de internados ficou na grandeza dos 40, você percebe? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Ele teve uma queda substancial, ficou na ordem dos 30, e agora ele voltou para a ordem dos 40. Quando ele começa a querer cair, ele volta para a ordem dos 40. Quando ele começa a cair, para onde ele volta? Ele vai voltar aqui para a ordem dos 40 internados, tá? Dentro dessa média flutuante, né? Desse número, na verdade. Média não, desse número flutuante. Paulo, eu não estou te vendo, mas responde para mim. Não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer. Para mim está perfeito. Tá. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente, por mais que tente diminuir o número de pacientes internados, logo na sequência, no intervalo aparentemente de uma semana, a gente reassume o número de pacientes internados, por vezes no intervalo mais curto, no intervalo de menos de 6 dias, a gente reassume o número de pacientes internados. Então, libera por alta, esse número cai por alta ou por óbito, infelizmente, e naturalmente depois volta a ter o número na ordem de 40 internados. É isso que eu estou querendo dizer, que a gente está postergando a pandemia. Se a gente tivesse um número menor de pessoas se expondo, isso naturalmente assumiria uma curva de queda mais acelerada. Aqui o número de casos suspeitos, ou seja, as pessoas que procuram o sistema de saúde com sintomas e que querem ser testadas, tá? A gente tinha, então, isso na casa dos quase 600, tá? Esse dado não é cumulativo, ele é flutuante. Então, no dia 1º, a gente tinha 500 e lá vai pedra pacientes esperando o resultado de exames. Hoje a gente tem 250, vamos arredondar, 250 pacientes, 242 para ser mais exato, esperando o resultado de exames. Mas eu quero que vocês observem esse mesmo comportamento. Ó. O número de pacientes sintomáticos cai, depois eles voltam a procurar o sistema de saúde, cai, aí eles voltam a procurar o sistema de saúde, aí cai, volta a procurar o sistema de saúde, aí caiu vertiginosamente, tá? Exatamente, se aqui é 15/9, isso reflete a realidade de 2 semanas, ou seja, do final do mês de agosto, onde a gente ainda estava com certa restrição. E aí agora a gente volta a ter um aumento, claro, ou seja, a gente vê visivelmente que tem queda, mas o ritmo não é no ritmo adequado, porque a gente volta a ter aumento, aqui vai cair, e possivelmente a gente vai ficar girando entre 350, 345, um pouco menos que 400, tá? Vai ficar nesse cai e volta, cai e volta. Isso é o quê? É o número de suspeitos, o número de pessoas que estão aguardando os exames, tá? As pessoas só estão aguardando exames porque elas buscaram o serviço de saúde com sintomas, tá? Buscando atendimento médico. Um outro dado que eu quero mostrar aqui que é importante, Paulo, eu vou tentar destacar aqui, que são minhas anotações aqui. Isso aqui eu nem preparei exatamente para mostrar para vocês. Isso aqui normalmente eu só falo, mas são minhas anotações. Comparando Araçatuba com o Brasil, o que a gente observa? Né? Vamos primeiro passar os dados daqui. Em 22 dias de setembro, a gente já teve
mais de 500 casos positivos, tá? 533 em 22 dias. A gente teve no mês de agosto 1.500, 1.400 e lá vai pedra. Ou seja, esse número realmente diminuiu, mas a gente ainda tem mais uma semana, né, de mês aqui. Mas esse número diminuiu. Possivelmente ele não alcance nada próximo do que foi o mês de agosto. No mês de agosto, a gente estava tendo uma média de quase, variando, né? Mas 40 casos, novos casos dia, tá? A gente está na casa dos 24, tá? 24 novos casos dia. Ou seja, realmente o ritmo caiu, mas continua tendo novos casos. Ou seja, de ontem para hoje, quase 25 pessoas foram positivadas. De ontem para hoje, na verdade, na média, tá? Na média, dos 22 dias de setembro. De ontem para hoje, 48 pessoas foram positivadas. Então, eu estou mostrando para vocês, isso aqui inclui um pouco os dados do final de semana, que os números são controversos, eles contabilizam tudo na segunda. Tá? Então, possivelmente, por isso que ele está um pouco dispar dessa média, tá? Se você nossa, Rodolfo, tá basicamente o dobro da média que você alcançou, mas é porque inclui sexta e sábado e domingo, né? Nessa média aqui. O número de segunda-feira inclui sábado e domingo. Então, o número de segunda-feira para a diferença de terça ficou uma diferença muito grande. Mas significa que mais gente está voltando a se contaminar. Essa aqui é a média do mês, tá? São 24,2 pessoas na média desses 22 dias de setembro. Isso aqui foi só de ontem para hoje, tá? No Brasil, foram 31.521 pessoas. Isso significa que a gente está... de casos positivos, dando aí 0,15% do número de casos no Brasil, Paulo. A gente já chegou a dar 0,05. Tá? Então, eu tô chamando a atenção para isso, para dizer assim, a nossa média dia está discretamente voltando a subir. A gente já chegou a dar 0,05. Tá? Agora vamos para o número de óbitos. Tá? Vou até tirar lá para não confundir mais. A gente teve, nesses 22 dias, 11 óbitos, tá? Então, é como se meia pessoa, ou melhor, uma pessoa morresse a cada 2 dias, né? Para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa morresse a cada 2 dias. Mas de ontem para hoje, 3 pessoas vieram a óbito e ressalto que tem um óbito em investigação, tá? Então, esse número pode aumentar. No Brasil, foram 758. Então, a gente contribuiu, né, para 1,45% desse número diário, tá? A gente também acaba... esse número é bastante flutuante, mas a gente já teve exemplos muito menores, né? Na verdade, a gente teve recentemente dias em que a gente, consecutivos, inclusive 2, 3 dias, que a gente não teve óbito, tá? Mas, infelizmente, agora a gente teve 3 e a gente corresponde aí, então, a quase 1,5% do número de óbitos dias. Paulo, eu sei que tá meio chatinho, mas eu tô terminando. Agora vamos para curva de óbitos, tá? Lembra dessa curva que a gente resolveu mostrar, porque nos gráficos maiores ela sempre parece muito suave, né? Essa curvinha amarela. Então eu isolei essa curva de óbitos dentro de uma curva geral. Então o que a gente observa? A gente observa que a gente teve um aumento gigantesco aí no final do meio do mês de junho, até agosto, até dia 17, 23 de agosto. Depois esse ritmo diminuiu um pouco e começou a subir. Platô, pico, platô, pico, platô, pico. E agora os picos estão cada vez menos elásticos, né? A gente tem platô, um pico menos elástico, um platô e pico menos elástico. Então, o ritmo de número de óbitos tem realmente diminuído, tá? Atribuo eu aquilo que eu falei. A diminuição da virulência e ao uso de máscaras. Não é reflexo, tá? Isso eu posso afirmar, não é pura e simplesmente reflexo de políticas de saúde. Por quê? Vamos para a testagem, Paulo? A gente segue com o número de 3, 3,5, 3,2, às vezes 2,9 pacientes testados para achar um positivo. Então, esse número ainda segue muito aquém, muito abaixo do que deveria ser, tá? Então, vou frisar aqui, os países que demonstram uma política adequada de testagem, testaram entre 6 a 8 pacientes para achar um positivo. O que isso significa? Que testa além
dos pacientes que procuram um serviço de saúde. Eles testam muito mais que isso. Aqui a gente está testando, de cada 3 pessoas testadas, uma é positiva, tá? Então, basicamente, a gente está testando apenas os pacientes que buscam serviço de saúde. E isso não tem como, não tem milagre, Paulo, sem uma política adequada de testagem, detecção dos contaminados, rastreamento de contactante. Boa noite, dona Miaco, tudo bem? Boa noite. Rastreamento dos contactantes. Boa noite, Janaína, tudo bem? Acompanhamento dos doentes, uma política de alta adequada, o que eu tenho percebido, eu já citei isso aqui, mas isso vem se repetindo, os pacientes acabam seguindo uma política de alta que escuta na TV, porque o médico não falou, ou o médico falou uma coisa diferente do que foi falado na TV. Então, assim, não existe uma política clara de alta para esse paciente. Quando eu falo alta, não é alta hospitalar, é a liberação dele para o retorno à convivência normal, não isolada. Então, assim, tem muita confusão, muito pouca informação clara. Isso tudo dificulta qualquer tipo de combate efetivo à pandemia. Paulo, sei que falei pra caramba, mas é porque a gente ficou 3 semanas sem live. 2, né? 2 semanas sem live. Então, assim, bastante número, né? Esse comportamento, o bom desse espaçamento é que permite a gente analisar o comportamento com um pouco mais de calma. Eu sei que foi uma live um pouco mais técnica, mas no começo a gente falou bastante, vamos dizer assim, das nossas opiniões, das nossas impressões. Isso não é, eu sempre friso isso, não é simplesmente uma análise apaixonada. A gente está buscando analisar de forma racional, sim, dentro das ideologias e do entendimento que a gente tem do que seria o ideal, tá? Então não tem como separar isso, mas ninguém aqui está sendo leviano na análise, né? Janaína falou que Estados Unidos e Brasil, eu não consegui ler, Paulo. Arrasta essa pandemia até a Caverna do Dragão. Mais ou menos. Ela está fazendo uma alusão ao final da Caverna do Dragão, que é aquele desenho que os adolescentes que se perdem, na hora que está quase para sair, o portal se fecha e eles não saem, né, desse mundo paralelo. É um pouco que a gente vive. Então, a gente, só frisando, a gente está seguindo esses picos, e platô, pico e platô, ainda ascendentemente, mas essa elasticidade, digamos assim, do pico está diminuindo. Então, essa seria um pouco a boa notícia. Mas é boa notícia muito por conta da população que já está habituada, que seja forçosamente, que seja coercitivamente, né, sobre o uso de máscaras, mas isso é fundamental para a proteção de todos. Vou reforçar a questão da lavagem de mãos com água e sabão, se não for possível com álcool gel. Vou refazer a frase. Lavar a mão com água e sabão. Caso não seja possível, usar o álcool gel. Não é o contrário, tá? As pessoas estão achando que o álcool gel é mais importante do que água e sabão. Não é. O uso de máscara, etiqueta respiratória. O que eu vejo as pessoas, às vezes de máscara, elas abaixam a máscara e espirram para o lado, como se fosse, não, eu não quero esse vírus aqui em mim, então espirra. Só que você espalha para todo mundo. Se você puder, com a máscara, inclusive, proteger com o cotovelo, proteja com o cotovelo. Quanto menos você gerar bioaerossol, quanto menos você gerar dispersão de gotículas e perdigotos, menos chance você tem de contaminar as pessoas, tá? Então, se todo mundo faz isso, todo mundo se protege, Paulo. Então, vamos chamar assim, é uma live de retorno ao ponto de partida, né? Que é a reeducação das pessoas e, claro, cobrando também medidas dos poderes públicos no sentido de tentar conter a pandemia, né? A gente tem visto que muito tem sido feito, mas esse muito é pouco perto do que a gente precisa. Eu diria que, assim, pelo total descaso das autoridades, pela total falta de seriedade, nós chegamos num ponto em que conter já se tornou impossível, né? O que nós Quando eu podemos falo conter, é fazer a partir contingenciar, né? Tentar reduzir, contingenciar. Na verdade, conter não, infelizmente. o que a gente pode agora é tentar segurar um pouco, né? De segurar um pouco o uso de máscaras, no distanciamento que for possível, até que chegue a vacina. Eu queria terminar, o nosso tempo já está esgotando aqui. Eu queria terminar fazendo só uma pergunta, se você puder responder rapidamente, quais são as expectativas que você tem em relação às vacinas aí que estão sendo já propagandeadas e tudo mais, né? Porque
Isso gera uma expectativa, mas a gente sabe que, mesmo que dê tudo certo, essas vacinas não chegam tão cedo assim. Na verdade, assim, respondendo de forma rápida, né? As vacinas, elas estão basicamente todas na fase 3, que é uma fase ainda de testes, tá? Desculpa falar isso para quem estiver ouvindo, mas essas previsões de comercialização, de chegada ao mercado, mas na verdade, né, falo comercialização, de chegar ao público, essas previsões são todas especulações mercadológicas, tá? Para as empresas que estão por trás da produção da vacina. Então, a gente tem uma mini guerra fria da indústria farmacêutica, dizendo assim, eu vou primeiro à Lua, sabe? Você lembra, Paulo, aquela corrida do final da década de 60, início da década de 70, né? Então, assim, é muito difícil, tá? É muito difícil que a gente consiga alcançar padrões seguros para a distribuição dessa vacina para a população até o fim do ano. Muito difícil, tá? A gente teve o exemplo aí de vacinas de Oxford, por exemplo, que teve a suspensão da fase de testagem por conta de uma manifestação patológica de um paciente, mas já foi investigado, percebeu-se que não tinha relação com a vacina, então os estudos foram retomados, eles ficaram suspensos aí por alguns dias. A própria Sputnik V da Rússia, que a gente tem muito poucos dados, tem um detalhe crítico, Paulo, que eu nem entrei para falar, porque assim, a Rússia faz tudo por trás de uma cortina, né? A gente não fica sabendo muito do que é feito, sabe? E eles publicaram um trabalho sobre a vacina, que é denominada Sputnik V, e esse trabalho foi bastante promissor. Todo mundo científico achou, poxa, que legal. Só que ao analisar os dados, se percebeu um padrão de repetição dos resultados na amostra. Então, isso é típico de cientista quando quer enganar o leitor, né, sobre o N. O N é o número da amostra. Então, mais ou menos assim, eu testei minha vacina, por exemplo, tá, em 6 pessoas. Só que testar em 6 pessoas uma vacina que é para ser usada na população mundial, estatisticamente, esse teste é zero, não existe. Então, o que eu faço? Eu pego esse resultado dessas 6 pessoas e vou multiplicando. Vamos supor, eu tornei esse N 60. Poxa, não, 60 para uma fase de teste 2 tá bom, estou dando um exemplo. Só que aí, ao olhar esses dados, a gente percebe que a cada 6 os dados se repetem. Ou seja, existe um padrão nos dados. Então, na verdade, a Sputnik V está novamente com um olhar muito crítico da comunidade científica, porque possivelmente, a gente não pode acusar, mas possivelmente, houve uma adulteração de dados na tentativa de legitimar, apressar, justificar o adiantar dos testes da vacina, tá? Um outro detalhe, a Rússia também, agora não falando de vacina, falando de tratamento, a Rússia anunciou a produção de um antirretroviral, que provavelmente vai chegar, não sei se eles disseram no final do mês, né? Lá na Rússia, né? Que chegaria rapidamente às farmácias e se demonstrou bastante eficaz. Eles anunciaram, então, esse antirretroviral, criaram um antirretroviral que bloqueia a replicação do novo coronavírus e tal. Esse coronavir, que eles chamaram, que é esse antirretroviral, ele é muito parecido com o Favipiravir, que é um medicamento que vinha também sendo testado, que o Japão vinha testando, a Rússia vinha testando, só que, de repente, parou de falar. Não sei se você se recorda, Paulo, ninguém falou mais do Favipiravir. Inclusive, a Rússia continua aplicando como um protocolo de combate ao coronavírus no país deles, na Rússia, o Favipiravir. Mas descobriu-se que ele é teratogênico, ele causa malformação de feto. Então, assim, as pacientes que estavam grávidas ou gestantes ou desconhecendo o estado de gravidez tiveram problemas. Então, assim, o Japão, por exemplo, suspendeu. E aí eles estão fazendo modificações no Favipiravir para tentar diminuir essa teratogenicidade e parece que esse coronavir é esse primo mais novo, vamos dizer assim, do Favipiravir e que parece sim ter um resultado promissor. Parece que eles falaram alguma coisa na casa de 77,5% de eliminação da replicação viral, mas eu confesso que eu preciso ver esses trabalhos. A Rússia, tudo é muito... Primeiro é a notícia, depois vem os dados, né?
Então, assim, isso é ruim acreditar, porque a maioria dos pesquisadores sérios, e não estou dizendo que quem está pesquisando na Rússia não é sério, eu estou criticando a política de transparência da pesquisa na Rússia. Só ficar claro, senão vão achar que eu estou criticando os pesquisadores. Não. A política de transparência. Então, primeiro vem o grito, depois vem o gol. Sabe? Então, assim, na ciência nunca é assim. A ciência não é para ser assim. Então, é um pouco perigoso e a gente fica suspeitando que isso tudo também possa ser uma jogada mercadológica da indústria farmacêutica. Infelizmente, hoje o deus do mundo é o capital, né, Paulo? Então a gente fica um pouco à mercê disso. E a gente tem que pagar para ver. Pagar para ver, então. Desculpa a resposta. Um artigozinho a esse respeito, né? Mas nós começamos a live falando do capital e estamos terminando a live falando do capital. Né? Do capital e do mercado, principalmente. Né? Esses dois fatores que levam a esperança da humanidade. No entanto, são a desgraça da humanidade. Eu prometi que até o final da live ia provar, né, que esse ser que está lá no Planalto é um ser diabólico. O que ele causa? Separação, divergência, logo é diabólico. Porque diabolos, do grego, é aquilo que separa. Né? E quem quiser, então, ser mais bíblico, quem é o pai da mentira? Eu sou ruim de Bíblia, hein? O diabo. É o diabo. Logo, não precisa ir muito longe. Olhem hoje. Olhem hoje. Se dá para acreditar em uma palavra que esse sujeito disse, teve a cara de pau de dizer na ONU. Na ONU ele teve a cara de pau de contar tantas mentiras, que eu não vou repetir agora, que eu tenho certeza que todos já ouviram e já cansaram de ver isso o dia inteiro. Se não cansaram, olha, abre o Facebook, que se você segue as pessoas certas, com certeza você deve estar vendo muitos exemplos. Obrigado a todos, obrigado a essa comunidade tão fiel, que apesar das pisadas na bola que nós temos dado, aliás, eu não sei se eu vou poder estar nas lives a partir da semana que vem, né? Mas o Dr. Rodolfo continua, né? O Francisco continua, nós vamos ter que verificar aí o que vai acontecer, mas talvez eu tenha que passar um tempinho longe das lives, mas a gente retorna depois, eu retorno depois, mas aqui, enquanto isso, toda a equipe aqui vai estar tocando, né? O Matheus, o Dr. Rodolfo, o André com um novo quadro que ele vai começar a respeito de cultura, e o Francisco com muitas novidades. Aliás, o Francisco ele tem já uma agenda de lives até dezembro. O Francisco está fazendo um trabalho incrível. Muito obrigado a todos. Deixo contigo, Rodolfo, a finalização. Não, eu queria agradecer a todos pela paciência e pela audiência. Mais uma vez pedir para que redobremos os cuidados, né? A pandemia não passou, a gente ainda tem grande risco, né? A gente tem que se proteger, como se diz, né? A gente está por conta, né? E aí nós, enquanto povo, a gente tem que ajudar um a proteger o outro, porque a gente está por conta. E falando em por conta, a gente vai estar em breve, acho que daqui 5, 7 dias, iniciando o momento de campanhas políticas e tudo. Eu queria que as pessoas pensassem, ponderassem muito bem, a partir desse momento que a gente está vivendo agora, de como um voto, um simples apertar de teclas, né, ou por um descrédito na política, por um favor que foi feito, pode gerar um prejuízo desse tamanho, dessa dimensão. Né? Então vamos pensar bem em quem que a gente vai votar aí para as eleições municipais nos próximos dias, tá? Cada um dentro do que você acredita, mas vamos tentar acreditar mais no povo, mais no ser humano, porque a gente já está mais que provado que ficar esperando que surja um salvador, pura e simplesmente, isso não resolve muito, né? Obrigado a todos, boa noite.